Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no livro de Sofonias, no capítulo 3, do versículo 14 até o 17. Olha só a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Canta, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor, Ele afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Uau! Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Uau! Naquele tempo havia um rei chamado Josias e havia feito uma reforma religiosa sobre Jerusalém, porque Jerusalém estava uma verdadeira bagunça. E qual foi o efeito dessa reforma? Qual foi o efeito disso? O efeito foi praticamente nenhum efeito houve, apesar de um decreto feito sobre a maneira como o povo deveria buscar a Deus, a maneira como o povo deveria adorar a Deus, a maneira como o povo deveria servir a Deus. O que se via em resposta era um povo fazendo tudo diferente, agindo de forma diferente. Um povo que falava, professava, mas não vivia. E esse é o grande perigo, de mudar só de forma externa. Uma mudança externa, ela não tem eficácia nenhuma. Neste quadro que Jerusalém estava vivendo, o povo estava vivendo, então Deus levanta o profeta Sofonias. E Sofonias começa a profetizar um tempo de juízo, um tempo de Deus tratar. E nesse juízo que o Senhor estava trazendo, o povo não estava aceitando. A Bíblia diz que o povo não ouvia a voz de Deus e não aceitava o juízo, porque o povo não confiava no Senhor. Não confiava no Senhor e nem se aproximava do seu Deus. É um povo que professava um Deus que servia, mas um povo que não se aproximava desse Deus, não era transformado. Então Deus levanta Sofonias, e Sofonias começa agora a trazer palavras de alinhamento e de conserto. E no meio desse povo, Deus começa a levantar uns remanescentes, um povo que Deus começa a mover o coração, a transformar os corações. E eu creio nesse tempo que Deus está movendo sobre nós. Essa palavra dessa manhã é uma palavra profética para esse ambiente, para esse tempo. Eu queria ter mais tempo para explicar, mas o devocional ele é muito rápido, de poucos minutos. Então eu quero resumir para você algumas coisas aqui. Primeiro, existe um povo que Deus vai mover os corações e transformar os corações nesse tempo. No versículo 9 do mesmo capítulo, o Senhor diz assim: eu darei lábios puros aos povos para invocar o nome do Senhor. Isso fala de viver uma vida de santidade, um tempo de santidade, um tempo que Deus vai dar lábios puros aos povos, um povo que invoque o nome do Senhor para um propósito,
viver em unidade, no mesmo espírito, na mesma movimentação que Deus, que os céus está fazendo, sendo estabelecida sobre a terra. No versículo 10, o Senhor fala de uma adoração sincera que requer sacrifícios. Deus levantando uma adoração sincera. Não é um povo que somente professa com lábios, mas o seu coração está sendo transformado por essa verdadeira adoração. Esses dias são dias de uma verdadeira adoração. Deus vai tirar também toda a vergonha, todo o opróbrio, e Deus vai tirar do meio desse povo toda a soberba do coração. Isso fala no versículo 11. Porque quanto mais esse povo afastava da reunião dos santos, mais eles pecavam, mais eles se esfriavam. Sabe, irmãos, quanto mais as pessoas se afastam da congregação, se afastam do convívio de igreja, do convívio com o Senhor, mais ela se esfria, mais ela peca. Por isso é necessário nós voltarmos à essência, voltarmos a buscar o Senhor de todo o coração. No versículo 12, o Senhor diz que Ele não vai deixar no meio de nós um povo que não confia no Senhor, mas Ele quer levantar um povo que confia, um povo humilde, um povo que confia no Senhor, um povo que confiará no Senhor. Então, no versículo 14 que nós lemos, o Senhor fala: e no meio desse povo eu quero declarar uma palavra. Cante, ó filha de Sião, cante alegremente, que haja alegria nos vossos corações, regozija de todo o coração, exulta o nome do Senhor, o seu Deus, porque o Senhor, Ele está afastando todas as sentenças que eram contra ti de juízo, e Deus está trazendo um tempo favorável. Ele lançou fora o seu inimigo, o rei de Israel. O Senhor, Ele está no meio de ti. Quando você estuda Deus, essa carta, esse livro de Sofonias, quando você estuda ele, você vai ver que Deus estava no meio em todo o tempo. Porém, o povo não se voltava para Deus. Mas Deus está levantando um povo que está buscando o Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, por aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário. E Deus está dizendo para esse povo: eu estou no meio de ti, então cante alegremente, ó filha de Sião, regozija de todo o seu coração, porque eu estou no meio de ti. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Deus já está no meio. Deus já está no meio. Deus está conosco. Deus está presente com a igreja. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Uau! Deus, Ele quer se deleitar em nós com alegria, quando nós confiarmos no Senhor, quando nós confiarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós buscarmos o Senhor numa verdadeira adoração. Nessa semana, eu quero desafiar você a confiar completamente no Senhor. Deus já preparou não só a sua segunda-feira, mas Deus já preparou toda a sua semana. Deus já está no controle de tudo. Você só precisa adorar o Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, confiar no Senhor, que Ele já está cuidando de tudo. Deus, Ele quer se deleitar em ti com alegria. Deus, Ele quer renovar o seu amor em nós. Deus, Ele quer regozijar com a nossa alegria de servir a Ele e confiar nele.
Por isso, começa a cantar o cântico da vitória. Começa a cantar o hino da vitória. Cante alegremente, confia no Senhor. Ele já está cuidando de tudo. Deus está no meio de ti e Ele vai exterminar todo o povo rebelde. Ele vai preservar um povo que o coração foi transformado. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Por isso, não permita que nada te enfraqueça. Não permita que nada enfraqueça suas mãos, mas permaneça firme, convicto. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Creia nisso, no nome de Jesus. A minha oração é que não só a sua segunda, mas a sua semana esteja debaixo da mão poderosa de Deus e que o favor de Deus te alcance com poder, com graça. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe a sua vida, queridos, no nome precioso de Jesus.